Hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre, da sua vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se a seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Vamos refletir aqui a nossa palavra de Deus de hoje, né? Tão gostoso, tão lindo, tão maravilhoso, como isso nos fortalece, como é bom. E nós vemos aqui, olha que às vezes a gente imagina que a vida de Jesus com os discípulos era tudo assim muito diferente, coisas assim tão, né, grandiosa, mas era na simplicidade, muita simplicidade. Jesus ali com seus discípulos conversava normalmente, colocando tudo aquilo que era da sua vontade. E ele foi então falar com Pedro desta maneira, né? E nós sabemos que para dirigir uma comunidade é preciso amar, precisa amar. E ele, sabendo que Pedro seria essa continuação de toda essa missão, desse trabalho, ele foi então colocar para Pedro isso. E foi por isso que ele foi assim, questionando Pedro, 3 vezes perguntando para Pedro se ele o amava e pedindo para que ele apacentasse as ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É cuidar, é fazer as ovelhas ficarem em paz, é fazer com que elas se sintam bem, tranquilas. Então, era isso que Jesus estava pedindo para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Jesus, com essa preocupação de ir embora e deixar ali as suas ovelhas, que no sentido seria nós, né? Os filhos de Deus ali. Então ele pedia para Pedro: apacenta. Eu fico pensando assim, que lindo. Quanto cuidado Jesus ele tem com a gente, teve quando estava chegando a hora dele ir embora, dele voltar para o Pai. Quanto cuidado ele teve de deixar ali, pedir oração para a humanidade, pedir que os discípulos cuidassem da humanidade. Toda uma preocupação de tanto amor, tanto amor. E nós hoje estamos aqui nesta caminhada, também seguindo os passos de Jesus e buscando cumprir também a nossa missão, cumprir a vontade de Deus. E nós também precisamos ser essas pessoas que vêm responder a toda essa preocupação de Jesus com a humanidade. É Jesus pedindo: cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Elas não podem ficar sozinhas, elas não podem ficar dispersas por aí, elas não podem ficar fora do abrisco ali, né? Tem que estar junto.
E às vezes a gente, né, não toma tanta consciência desse amor, desse desejo de Jesus. Deixamos assim a desejar mesmo. Quantas coisas nós podemos fazer no nosso dia a dia para ajudar a apacentar as ovelhas, ajudar a cuidar desses irmãos necessitados, esses irmãos sofrendo, esses irmãos que estão dispersos. Não são poucos, meus irmãos, não são poucos. É muitos que ainda não conseguiram se achegar verdadeiramente nesse abrisco do Senhor, está ali cuidado, zelado, estão por aí como presa fácil, né, na mão dos predadores. Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu quero pedir para você hoje, por esta palavra, em nome de Jesus, seja também um apacentador de ovelhas dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Precisa tanto. Às vezes as pessoas não querem ouvir falar de Jesus, não querem ouvir a oração, mas porque elas ainda não sentiram dentro do coração este amor verdadeiro. Elas se sentem ainda muito arredia, assustada, muito assim, longe. Não acredita que realmente Jesus, não estando presente de corpo e alma, Ele esteja fazendo tudo isso no meio de nós. Mas nós precisamos ser essa perseverança na palavra de Deus com nossos irmãos. Vamos fazer isso. Vamos cuidar dessas pessoas. Vamos cuidar desses irmãos que precisam. Ainda essa semana, uma pessoa em desespero, ela pedia: você me ajuda? Você me ajuda? Nossa, meu Deus, como não? Como não? Tudo que tiver na mão da gente, aquilo que Deus dá pra gente, vamos sim, lógico que ajudo, vamos lá, vamos fazer algo para que aconteça o melhor. Então é isso, não se faça de surdo, de cego, não fica paralisado dentro de você mesmo. Cuida dentro da tua própria casa, da tua própria família. Precisa que sejam apacentadas essas ovelhas que estão ainda muito arredia, muito assustada, muito dispersa, tentando fugir, tem medo do pastor, tem medo daquele que vai conduzir. Então vamos ficar com esse ensinamento hoje. É uma ordem que Jesus dá. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus, ele pede com tanta insistência e dá essa ordem: apacenta minhas ovelhas. Vamos colocar isso na nossa vida, vamos ajudar, vamos fazer acontecer o melhor. Esse tempo tão difícil, tantas necessidades. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Faça uma doação, faça uma visita, dá uma palavra, escute alguém que precisa. E aí você estará fazendo a vontade de Deus. Amém? E agora, eu convido o Padre Pedrinho para fazer a oração do perfume de Nossa Senhora. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. E agora você pode colocar a mão sobre o seu coração e vamos pedir a cura do seu, do meu, do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição.
Porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, esse coração dolorido, endurecido, não se sente amado, nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nestes objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, desterrando mal, desterrando invejas, malfeitos, pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém.